Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Certa vez falaram para mim por que eu tenho tanta paciência. Se fosse, isso é comigo eu já estourava. Sabe por que eu tenho muita paciência? Porque eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Todo mal que fizeram contra mim, contra a minha família, é Deus que vai entrar com providência. Não é o homem, eu não posso pôr a mão. Se eu pôr minha mão, Deus não põe a dele. Para. Vamos lá. Provérbios 22. Provérbios 22, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, verso 23. Vou ler o 22, vou começar a ler do verso 22, tá? Provérbios 22, 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. O 23, vai lá. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Eu não sou companheiro desses homens. Nunca fiz mal para ninguém. Eu e minha família nunca demos prejuízo para ninguém. Então presta bem atenção. Você que algum dia frequentou a obra de feitiçaria, de macumbaria, você que algum dia fez algum trabalho contra a vida de alguém, tá? Procurou essas hostes espirituais da maldade, esses filhos do diabo para fazer maldade para alguém, te preparas, porque quem defende a causa do servo de Deus é Deus. Ele que defende a causa, tanto no reino espiritual como aqui na justiça dos homens. Quando o problema vai por fora, quando a gente não tem o que fazer, quem entra com a defesa é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado fiel. Tem um hino que fala, né? Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é assim, o meu advogado fiel. Não tem? Minha mãe gostava muito desse hino. Ele é nosso advogado. Então eu vou repetir, ó. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Está aí dado o recado de Deus. Espera nele. É dele que vem a vitória. É ele que trabalha em nosso favor. Eu trabalho, sabe como? Joelho no chão e oração. E o resto, Deus vai fazer conforme a vontade dele, tá bom? Você tem tempo ainda. Você que não aceitou Jesus, você que não serve a Cristo ainda tem tempo, porque Jesus está voltando. E você se arrepender de toda a tua maldade, de todo o teu pecado, entregar a tua vida para Cristo, antes que seja tarde. Porque os sinais estão aí, pandemia, briga, assassinatos, morte, demais. Aqui na minha cidade hoje colocaram fogo numa casa de propósito e morreu 2 crianças, e o casal foi internado em estado grave. Um outro pedreiro que estava trabalhando foram lá e deram não sei quantos tiros nele. Só isso aconteceu hoje aqui, tá? Está se multiplicando demais a iniquidade. Então corre para Cristo que dá tempo. Você que está desviado, volta para Cristo. E você que está em Cristo, nem pense em sair. Se está pior aqui com Cristo, imagina sem, tá? No mundo vamos ter aflição, mas é melhor aflição com Cristo do que aflição sem Ele. Que Deus te abençoe poderosamente, tá? E não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e seguir o Pastor Luciano no Instagram, você que está vendo pelo Instagram, tá bom? Um abraço a todos.